Segunda-feira, 16 de abril, é dia de manifestação em São Paulo contra o fim do registro profissional de artistas técnicos em espetáculos. O ato está marcado para começar às 4 da tarde na Praça do Ciclista, no centro da capital paulista. E para falar sobre este assunto, nós conversamos com Dorberto Carvalho, presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversão de São Paulo. Dorberto, boa noite, seja bem-vindo aqui ao seu jornal, viu? Bom, primeira pergunta que eu tenho a fazer, Norberto, queria que você adensasse um pouco, explicasse com mais detalhes o que é essa ação que tramita no Supremo Tribunal Federal para tentar acabar com o registro profissional da classe de artistas. É uma ação que vem desde 2013, foi movida pela PGR e ficou adormecida lá e até agora, e agora vem à tona através dessa DPF 293, cuja relatora é a ministra Carmen Lúcia. Quando a gente fala fim do registro profissional, na verdade a PGR ela propõe as formas pela qual se obtém o registro profissional. Ou seja, através do atestado de capacitação emitido pelo sindicato de classe, o diploma de graduação, o diploma de curso técnico. Na prática, ela retrocede a situação dos artistas e técnicos brasileiros para 40 anos atrás, né? A lei é de 1978, a lei 6533, e até então os artistas, a regulamentação era feita pela Secretaria de Segurança Pública, né? A mesma carteirinha das prostitutas. E com esse argumento da PGR, com essa declaração de constitucionalidade de alguns artigos da Lei 6533, o que se coloca é o seguinte: a gente está propagandeando como fim do registro profissional, mas é pior que o fim do registro profissional, que coloca o artista numa condição tal que qualquer pessoa pode retirar o registro profissional da Delegacia Regional do Trabalho com atestado de antecedentes criminais, SIC, RG e comprovante de residência. Quando a PGR aciona o STF, na verdade eles estão argumentando a inconstitucionalidade a partir do artigo 5º da Constituição, que diz respeito à livre expressão artística. Ora, a livre expressão artística é uma coisa muito cara para os artistas, que diz respeito, inclusive, à forma como que a gente luta contra a censura. Mas eles argumentam a livre expressão artística, que a gente defende, que todo cidadão tem a liberdade de expressão artística para se referir a uma condição de trabalho. Quando um artista, por exemplo, da dublagem, né, vai realizar um trabalho de dublagem, ele não está realizando a livre expressão artística, mas ele está numa relação de trabalho e cumprindo horário e submetido a regras da empresa. Assim também na publicidade e outros setores. Essa desregulamentação sucateia a profissão? Na sua visão? Sim, sem dúvida sucateia. E existe um rebaixamento da profissão no sentido de que a gente já tem uma projeção de diminuir a qualidade dos trabalhos artísticos, uma redução da qualidade, mas com consequente redução dos cachês. Por isso que a gente diz o seguinte: toda a propaganda da mobilização vai em cima do fim do registro profissional. Porque na prática é uma coisa pior que isso, porque coloca os artistas e técnicos do Estado de São Paulo e do Brasil numa condição inferior ao que a gente tinha em 1978. Ou seja, houve um retrocesso, né? Você pode citar alguns exemplos de riscos aí para os profissionais da cultura, além desses que você já citou? A declaração de constitucionalidade, a DPF, quer dizer arguição de descumprimento de preceito fundamental, né? Na verdade, a argumentação da PGR diz a respeito da inconstitucionalidade de alguns artigos. Só que ela coloca tudo no mesmo saco, os artistas e técnicos. A lei é para artistas e técnicos. Vou colocar, por exemplo, a questão de um risco e que é grave, né? Quando você coloca tudo no mesmo saco e diz o seguinte: não, essa profissão não oferece risco, né? Vamos pensar, recentemente, acho que um exemplo melhor que a gente possa dar é o incêndio da Boate Kiss, né? O incêndio da Boate Kiss, e aqui em São Paulo a questão do incêndio no Memorial da América Latina. Quer dizer, então, você dizer que você não precisa de um registro profissional e que não oferece periculosidade, a profissão não oferece periculosidade, é você colocar em risco todo o público, considerando que os artistas e técnicos estão dentro da mesma profissão, fazem parte do mesmo sindicato. Daí a gente poderia citar outros exemplos, como os acróbatas, o pessoal de circo,
artístico, que é uma profissão que oferece muito risco. Mas a questão central, do nosso ponto de vista, é a questão dos argumentos que a PGR vem utilizando em cima da livre expressão artística. Livre expressão artística é eu, como artista, ir para a rua, realizar um trabalho artístico. Eu, como artista, nós consideramos, na acepção do Augusto Boal, que todos somos artistas. Só que é o seguinte, a partir do momento que tem uma relação de trabalho, você está dentro do outro universo, né? Eu posso, por exemplo, fazer uma atividade na rua. Eu posso fazer uma atividade dentro da minha família. A partir do momento que uma empresa me contrata para uma relação de trabalho, é o meu ganha-pão, eu estou submetido a outras regras, isso que não está sendo atentado dentro dessa... E o ato de protesto vai ser nessa segunda-feira agora? O ato vai ser na segunda-feira, como você disse, na Praça do Ciclista, a partir das 16 horas. A gente tem notícia também de paralisação nos cursos de artes da Unesp e na paralisação do IA, né, o Instituto de Artes da Unicamp. Então, todos os estudantes de artes cênicas estão se mobilizando, os estudantes também de escolas de teatro, como o Célia Helena, por exemplo, estão mobilizados em cima dessa questão. Tá certo, Norberto. Obrigado pela participação aqui no seu jornal, viu? Muito obrigado.